E nessa banda como é que é? Daqui fala o vosso boy Samuel Clássico, a.k.a. o Anjo no Coro, diretamente da P-Line Entretenimento, Hotline Gang. Eu estou aqui no Mambo Novo para falar sobre a minha EP Renovar, que vai estar disponível dia 16 de outubro, na sexta-feira. Estou aqui para responder algumas perguntas feitas pelos ouvintes do Candongueiro que Toca, ou dos fãs do Candongueiro que Toca, nesse caso. É isso. Façam lá as perguntas e eu vou responder tudo o que vocês querem saber a respeito da EP, como é que foi feita, quantas participações e tudo mais. Não brinca comigo, porque eu já sofri, eu lhe disse, vou contigo, conheço teus pais, vou brigar com eles para ver quem te... WhatsApp, Lubito, Benguela, Angola, Portugal, Brasil, Moçambique, Mundo. Daqui é o Edson GVO, o condutor máximo do vosso cangueiro. Sejam bem-vindos à estreia do vosso e nosso programa Mambo Novo, um podcast onde os artistas trarão as suas estreias exclusivas levadas aqui no Cangueiro que Toca. Antes de tudo, se tiveres no SoundCloud, eu queria que você ajudasse clicando no coraçãozinho. Não esqueça de republicar e partilhar este conteúdo. Se estiver no YouTube, clique no botão gostei, porque isso ajudará muito este vídeo a chegar a mais pessoas. Não esqueçam de subscrever ao canal. E se caso esteja a ouvir este podcast em outras plataformas digitais como Spotify, Apple Podcast, Deezer e outras digitais, né, gratuitas, estamos convosco e continuem a ouvir este conteúdo. Hoje temos como convidado para a estreia do Mambo Novo o músico angolano Samuel Clássico, e ele está aqui com o seu primeiro projeto para P-Line Entretenimento. Trata-se do EP Renovar, e a sua presença aqui, ele dará cenas por dentro por detrás da produção do projeto e responderá a perguntas dos seguidores e passageiros do Cangueiro que Toca. Boa noite, Samuel Clássico. Faz favor, dá aqui uma pequena introdução da sua biografia para quem não conhece, ou para quem já conhece, mas tem aquela curiosidade de entrar mais a fundo do mundo de Samuel e queira ter mais algumas informações pessoais, né? Olha, para quem não sabe ou para quem nunca ouviu falar de Samuel Clássico, dizer que eu vou dar uma breve introdução sobre mim. Dizer que eu chamo-me Samuel Arthur Albino, mais conhecido pelo nome artístico de Samuel Clássico. Alright. Sou angolano, Certo. nasci em Benguela, Benguela é banda. em fevereiro de 1993. Comecei a cantar aos 14 anos, mas em 2014, quando eu entrei para o grupo Hotline Gang, comecei a fazer as minhas primeiras músicas profissionais. Certo. E rapidamente comecei a ganhar notoriedade. Acho que era por causa da minha cena do R&B com rap com R&B, ou um rap melódico. E tive, no período de 2015 a 2017, a minha carreira foi marcada pelas grandes participações que eu fiz nos grupos de renome, como TRX Music, Morbers, os Flava. Também participei em algumas músicas de alguns membros dos Flavas. E entre outros, na verdade, foi uma altura em que diziam que eu era o artista com mais participações naquela altura, no período de 2015 a 2017. Muitos dos mega hits da nova escola têm a voz do Samuel Clássico, tem o refrão do Anjo no Coro, como sou chamado. E desde que comecei a cantar até agora, eu já lancei cerca de 12 projetos entre EPs e mixtapes. Uma das minhas mixtapes que mais foram sonantes foram as MS 21, 22, MS 23. Então sou um bocadinho conhecido pelas mixtapes MS e pelas participações que eu fiz. Para dizer que atualmente estou numa cena mais profissional, estou numa cena mais madura e pretendo lançar a minha EP, ou o meu primeiro projeto oficial, com a P-Line Entretenimento. Eu entrei na P-Line há 4 anos atrás, mano. Entrei na P-Line há 4 anos e depois desse tempo todo, dia 16 vai ser o lançamento da minha primeira EP com a P-Line, ou melhor, do meu primeiro projeto oficial. Sim. Eu me desafio todos os dias. Eu e um atrofio no estúdio a fazer o dobro do lucro com bocado Já tivemos aqui uma pequena biografia do Samuel Clássico. Agora vamos começar diretamente com as nossas perguntas dos ouvintes e aqueles seguidores também do Samuel Clássico. Começando por Tamara, de Portugal.
Ela quer especificamente saber o processo criativo da EP e também o que levou ao nome, né? E essa pergunta também vem da Mariana Lemos, de Luanda. Sou louco, eu sou. A minha pergunta é: como é que eu posso dizer? Eu te conheço e sou meio suspeita para te fazer uma pergunta, porém, quero fazer uma pergunta. Eu quero saber como é que eu posso dizer, ou o que é que eu quero perguntar. Eu quero tentar expressar o que eu quero te perguntar de uma forma correta para que tu entendas e percebas o que eu quero saber de concreto. Mas eu quero sentir ou quero ouvir através das tuas palavras o que é que tu sentiste quando tu escreveste Renovar, o que é que tu estavas a pensar, as circunstâncias, o tempo, o momento e coisas do género. Queria saber qual foi a inspiração para a música ou para a letra da música Renovar. Renovar, na verdade, simboliza para mim muita coisa, muita coisa. É uma EP ou um projeto que simboliza a minha evolução artística e a minha evolução pessoal mesmo, porque eu passei por algumas coisas pessoais em que me vi na situação de me renovar ou se não estava down. Estava down. E no lado musical ou no lado artístico, eu estou a entrar agora para um mercado um bocadinho mais competitivo e um mercado mais profissional. Nós artistas da nova escola temos aquela cena de fazer as coisas por fazer, gravamos as nossas coisas em casa e tudo mais, mas eu estou num circuito um bocadinho mais profissional, estou num mercado em que exigem muito de nós artistas e eu senti a necessidade de renovar o meu trabalho, renovar as minhas músicas, renovar as minhas composições, renovar as minhas técnicas de canto, renovar tudo isso. Então, juntando o meu lado artístico e o meu lado pessoal, eu vi que fazia muito sentido intitular a EP de Renovar. Antes de eu intitular a mixtape Renovar, eu me lembro de estar no estúdio com um amigo meu, o Speed M. Ele me trouxe um instrumental, disse: mano, olha, eu tenho aqui um instrumental fantástico, acho que é a tua cara. Eu, quando ouvi o instrumental, a primeira coisa que me veio na mente foi: preciso me renovar. E assim eu gravei a música com esse título, ia falar disso. E dias depois, eu na verdade já estava trabalhando numa EP, depois apareceu esse beat que eu gravei a música Renovar. E dias depois eu decidi incluir a música Renovar dentro da EP que eu estava a trabalhar. Automaticamente fez todo sentido, porque as outras músicas também captavam uma mensagem de evolução, uma mensagem de melhoria. E aí tudo funcionou. EP Renovar. Ok, certo. Vem também a pergunta do Culturoso. Ele quer saber quantas faixas e participações teve na EP Renovar e também perguntou se o Samuel Clássico um dia acertaria participar numa música com o Culturoso. Olha, a EP terá 6 faixas e 2 participações, mas dizer-vos já que as 2 participações serão em apenas uma música. As participações são Edgar Domingos e Reptile. Certo. Agora, quanto ao assunto de participação, claro. Nós estamos aqui e estamos disponíveis para participações. Certo. Embora existem alguns termos. Hey! Existem alguns termos a Alguns seguir, termos. mas estamos disponíveis. Então já ouviu o Culturoso. Se quiser alguma participação com o seu meu clássico, tem alguns termos, entre em contato e com certeza será feita. Bem, partindo para a próxima pergunta, temos aqui a pergunta de Moisés Teodoro de Portugal. Muitos artistas têm o hábito, principalmente artistas angolanos, têm o hábito de dizer: não estou disponível para participação porque estou a preparar a minha EP, estou a preparar o meu projeto e não sei o quê. Mas os artistas americanos como Chris Brown, Drake, Future e etc. também têm os projetos deles. Mas você vê que na época que ele faz um projeto, lança, né? Um projeto dele lança, também é lançado outros artistas
que tem a participação desses mesmos artistas que eu citei há pouco tempo. E fica estranho, parece que é só artista angolano que quando está a gravar o seu álbum, o seu EP e não sei o que, nunca tem tempo de participar no projeto do outro, como se fosse algo que vai lhe impedir o seu projeto criativo. Respondendo a essa pergunta, no meu ponto de vista, não. O que acontece comigo é o seguinte: muitas das vezes eu estou disponível para participações e fico disponível a participações quando estou a fazer as minhas cenas também. Mas existe uma cena que é a corrida de cada artista. Quando as minhas músicas ou as minhas produções ou os meus projetos musicais, assim posso dizer, exigem passar por várias etapas. Por exemplo, a primeira etapa é a etapa de criações das músicas. Nesse período, eu crio algumas músicas em casa, na rua, no estúdio, no carro, aonde eu tiver uma ideia de uma história, ouvir um beat que eu gostar, eu crio a música ali. Mas essa é só a primeira etapa. Depois tem a segunda etapa, que é a fase de captações, e em que todas as músicas que eu consegui criar, eu vou para o estúdio e vou gravar tudo isso. Depois tem a terceira etapa, que é a etapa da produção dos instrumentais, em que nós vamos construir os instrumentais nas músicas que eu gravei. Geralmente há músicas que eu gravo por cima de uma base de um piano, uma base de guitarra e tudo mais. E depois vamos construir todo o instrumental, alteramos isso ou aquilo. Depois da fase 3, temos a fase 4, em que eu ouço as músicas todas que eu já gravei para ver se eu consigo adicionar alguma coisa ou tirar outra coisa, ou tirar algumas coisas. E depois dessa fase tem a fase 5, que é a fase das participações. Se eu achar que uma das músicas tem que entrar uma participação de alguém, eu vou solicito essa pessoa, mostro o projeto, e se esse artista quiser entrar, óbvio, nós fizemos a cena acontecer. Essa é a quinta fase. Depois tem a sexta fase, que é a fase das misturas, masterização e tudo mais. Depois tem a sétima fase, que é a fase da elaboração das capas, como é que vai ser a publicidade, estratégias, isso tudo mais. Então, são várias fases da concepção de um projeto musical. É assim que eu trabalho. Se eu decidir fazer isso tudo num período de 2 meses, a minha corrida vai ser muito pesada. E um outro artista, se quiser fazer música comigo nesse período, eu posso estar um bocadinho indisponível, mas não totalmente, um bocadinho disponível, até porque atualmente essas músicas que as pessoas dizem participações também têm um custo de produção. Nós vivemos muitas das vezes em cidades diferentes e os artistas estão noutra cidade e mandam projetos e tudo mais, e nós temos que ter um custo do estúdio, tem um custo da produção da própria música, mesmo sendo participação. E se o artista quiser fazer a participação comigo, nesse caso, não estiver disponível ou disposto a seguir essa corrida, eu não tenho como facilitar, deixar o meu trabalho de lado, que é para dar atenção a um outro trabalho, quando eu tenho um compromisso com a minha produtora, tenho um compromisso com os meus produtores e tenho um compromisso com os meus fãs relativamente ao projeto em que eu estou a trabalhar. Por isso é que às vezes dá a sensação de que nós não temos disponibilidade para fazer participações quando estamos a trabalhar nos nossos projetos, mas na verdade nós temos. E eu, quando estive a trabalhar agora na EP Renovar, em simultâneo participei nos projetos de vários artistas. Eu não quero adiantar aqui a publicidade, porque eles estão a trabalhar em sigilo, então não vou ser eu a divulgar. Mas é basicamente isso. Não sei se consegui responder à pergunta do nosso amigo aqui.